Boa noite! Nesta quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, aqui em Tatuí, estado de São Paulo. Estou aqui iniciando uma live. Faz dias que eu não entrava nas lives, né? Deus sabe o porquê. Mas hoje eu estou aqui novamente, de volta, para revê-los, para falarmos e trocarmos ideias, ouvirmos a voz de Deus, glorificarmos o nome de Deus com hinos, com louvores sacros. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo. Faltam 7 dias para 25 de dezembro, o dia o qual é comemorado o dia de Natal, né? O povão faz isso, né? A terra faz isso. Celebra dia 25 de dezembro como o dia do Natal, nascimento de Jesus Cristo. Mas nós sabemos que, como eu já disse, não há assim uma referência totalmente afirmando que foi dia 25 de dezembro que ele nasceu. Paz, homem de Deus, André Campos. Paz do Senhor, meu amado. Um abraço, André. Aleluia. Sabe qual é a palavra que Deus me deu já, André? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigada pela sua presença, meu amado André Campos, o homem Bíblia. Eu acho incrível o que Deus faz com você, André. Amo ouvir suas mensagens, amo ouvir aquelas pequenas partes que você grava, dizendo somente o necessário. Eu amo, sabe, ouvir você falar. Porque se tem alguém que conhece a Bíblia e fala conforme a Bíblia, é você. Meus parabéns, André. Deus abençoe. Sabe que você deu uma boa ideia para mim sobre tirar uma promessa? Eu não tinha pensado nisso. Nessas lives que eu faço já há 4 anos. Já fazem 4 anos, André, que estou aqui atrás da telinha falando desse amor do qual Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Eu estou aqui há 4 anos falando desse amor infinito, desse amor inexplicável, inenarrável, né? Eu estou aqui com toda a convicção que tenho no meu coração, pois ele realmente mostrou-se para mim a sua beneficência e me salvou e me tirou do mundo do pecado e me tem sustentado em sua maravilhosa luz, André. Louva a Deus por você, meu filho. Tá bom? Amo muito sua vida, André. Viu? Prezo muito sua vida. Tá bom? Louvado seja Deus. Eu vou pensar nisso, viu? Tirar promessas. Amém? É muito bom. E naquele momento Deus pode dar para nós o discernimento daquela palavra para nós passarmos uma resposta para alguém. Não é verdade? Tá bom, joia, André. Ideia brilhante. Glória a Deus. Vou louvar a Deus agora com o primeiro louvor desta noite, né? Do dia 18 de dezembro de 2024. Uma quarta-feira calorosa aqui em Tatuí. Oh, glória a Deus, pastor José Gentil de Campos, meu pai da fé, meu pastor, né?
Ele que deu assim para mim todo o apoio espiritual quando Jesus Cristo me tirou do lodo, do charco de pecado. Eu nunca vou esquecer desse homem de Deus que é o pastor José Gentil de Campos. Nunca vou esquecer, pois ele me deu um apoio crendo em Deus, que era Deus que estava me chamando para o batismo nas águas. E ali, ele crendo que Deus estava me chamando, eu fui batizada por ele nas águas no dia 21 de julho de 1985. 1900 e tralalá, né? Pois é, pastor Gentil, uma boa noite para o senhor, para sua esposa Maria José, né? A paz do Senhor esteja aí com vocês, pastor José Gentil, André Campos, e a todos que estiverem aí juntamente com vocês nas suas casas. Amém, amados? Deus abençoe, pastor Gentil. Foi uma honra, né? Saber que o senhor está assistindo a live que nós estamos fazendo. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por isto. Amém, André? Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus com esse louvor também? Vamos? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha, pastor Gentil. Olha, André. Há quantos anos atrás nós recebíamos este casal em a sede da Brasil para Cristo em Tatuí, olha. Eu não quero ficar simplesmente na beira do rio, me sentindo triste, na alma um vazio, como se ao meu lado não houvesse ninguém. Senhor, eu não quero ficar só olhando a água que passa, é meu irmão mergulhar na graça, preciso entrar neste rio também. Não quero molhar somente os arteios, me conformarei com águas pelos joelhos. Chega a luz nos ombros, então se começa tudo melhorar. E quando a água me cobre total, não quero sair mais deste manancial. Senhor, eu preciso pra sempre no rio da graça da Aleluia! Duo, paz e amor. Adora Francisquinha, sem o irmão Zequinha, porque Deus o recolheu, mas ela continua firme, louvando a Deus ainda. Cheio e ele vazio, cocheando em dois pensamentos, olha. Precisa saber que do outro lado existe o céu. Um homem de branco está com um cordel, pra chegar a ele terá que nadar. Não quero molhar somente os arteiros, me conformarei com águas pelos joelhos. Chegando nos ombros, então se começa tudo melhorar. E quando a água me cobre total, não quero sair mais deste manancial. Aleluia! Senhor, preciso pra sempre no rio da graça. Valmir Gonçalves, meu irmão. Vilma Pereira. Marcos Duarte, paz do Senhor, Marquinho. O homem do lanche. Abraão foi o pai da fé, Daniel um homem de oração. Jó venceu com paciência, na força foi grande Sansão. Josué fez o sol parar, Eliseu dividiu o Jordão. Noé fez a grande arca para a sua salvação. Vamos com fé, Vamos com fé, ó meus irmãos, ó meus irmãos, seguir os exemplos destes homens de oração. Vamos com fé, ó meus irmãos,
Amém, Ó meus irmãos, seguir o exemplo destes homens de oração. Oh, glória! Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor é ao nosso querido e eterno. Não está bem, toda hora ela cai. E isto não faz bem, né? É gostoso a gente pegar a linha e ir, né? Mas estamos aqui dentro daquilo que temos para nós usarmos. E Deus pode prover uma outra bem melhor para mim, né? Até mais por causa da live mesmo, né? E Raquel Silveira, paz de Deus, querida professora. Amém, querida aluna. Deus abençoe minha amada Raquel, que foi minha aluninha da escola dominical. Há quantos anos, Raquel? Há quase 40 anos lá atrás, que eu dava aula para as crianças na sede do Brasil para Cristo, Coronel Bento Pires, 784. Eu fui professora dominical ali por alguns anos. E muitos alunos daquele tempo falam comigo, né? A Lidiane também é outra, né? Que é filha da nossa amada e saudosa... Ai, me esqueci até o nome da mãe dela. A Loide é a irmã dela. E a Lidiane também foi minha aluna de escola dominical, né? Então, a gente sabe que quantos anos se passou e a gente aqui ainda, né? Fiel a Deus por sua grande e infinita misericórdia, né? Louvado seja Deus. Então, amados, eu quero ler aqui no livro O Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então nós vemos aqui, Raquel, tinha 6 anos e hoje 46. Parabéns! Aleluia, Raquel Siqueira. Então, amados, esta é a palavra hoje, que ela vem assim, esta palavra ela vem nos alertar. Esta palavra, ela vem assim, confirmar para nós que nós temos que servir um Deus maravilhoso, fazer a obra de Deus, querer fazer a obra, querer falar deste Deus, ter desejo de falar neste Deus maravilhoso, né? Porque Ele, o nosso Deus que nos criou, Ele enviou o seu único Filho, o unigênito Filho de Deus. Ele doou para que descesse aqui as mais baixas partes da terra, para que seu Filho vivesse aqui, né, por 3 anos que durou o ministério de Jesus. Então, quando o Pai, Ele permitiu, Ele falou: você vai, filho, morrer pelos meus filhos, pelos meus escolhidos, por aqueles que eu amo, por aqueles que eu escolhi a dedo. Então Deus sabia muito bem que a situação em que nos encontrávamos era uma situação caótica, era uma situação tremendamente destrutível a nós, né? A situação que vivíamos era, nós não tínhamos como nos salvar do inferno, nós não tínhamos como ver o nosso pecado perdoado, porque outrora no Velho Testamento se fazia holocaustos, né, para que fosse perdoados os pecados. Mas quando Jesus veio, quando o Pai declarou o seu único Filho como nosso Salvador, Ele veio, morreu na cruz do Calvário por nós. E a partir daí,
o seu sangue puro, inocente, o seu sangue carmesim, escorreu em todo o seu corpo. Aleluia, Jesus. Que judiação que fizeram com Jesus. Mas sabe por que ele sofreu tudo isso? Porque ele era obediente, ele é obediente ao Pai. E o Pai dele falou com ele que ele teria que vir aqui na terra, descer as baixas partes da terra, para que pudesse viver aqui, para que hoje ele compreendesse também o nosso viver aqui. Quando Jesus vê o que nós estamos passando, ele também sabe o que significa passar nesta terra, passar dor, passar aflição, passar ansiedade, né? Passar às vezes necessidades de algumas coisas que seria tão bom que tivéssemos a mais e às vezes não temos. Então Jesus, ele conhece o nosso sofrimento, porque ele não só pregou, ele viveu o sofrimento terreno. Ele viveu nesse planeta Terra. Jesus andou nessas terras e ele sabe como é viver aqui no sol causticante. Ele sabe o que é viver aqui em tempestades, mares se levantando, ondas se empolando. Altamente as ondas se empolam muitas vezes na nossa vida, né? No nosso lar. Muitas vezes as ondas se empolam gigantemente. E aí Jesus conhece, porque ele também passou por experiências no mar com muitas tempestades, né? Então, quando Deus falou, você vai lá, meu filho, você vai entregar a sua vida, eu vou fazer com você algo muito duro, muito difícil, ao ponto de que o próprio Jesus, no final, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas sobretudo, ó Deus, faça a tua vontade. Xalaba cantará, surianda labás. Isto sim é ser um filho obediente, sabendo que não seria fácil, sabendo que seria cruciante, amargoso, dolorido. Mas ele sabia que era o Pai que estava pedindo para ele, e ele foi obediente. Nem um só momento ele negou qualquer coisa que seu pai pediu a ele. Ainda que ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas sobretudo faça a tua vontade. Então, amados, nesta noite, nesta live desta quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, o Senhor está me ensinando, está te ensinando o quanto que nós temos que ser obedientes ao nosso Pai Celeste, sabe? Porque Jesus Cristo, ele foi obediente. Jesus Cristo, ele realmente obedeceu na íntegra, obedeceu na risca. Não foi fácil, mas Deus nada dá a nós que venha nos destruir. Ainda que aparentemente destruído, ainda que aparentemente totalmente deformado, como a palavra de Deus fala que ninguém via beleza nele, porque ele ficou tão deformado, tão machucado, tão cheio de cicatrizes, cheio de cortes, cabeça perfurada pelos coroa de espinho que foi colocado nele num ato de gozação. E ali estava Jesus, onde a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha ao matadouro. Nós sabemos que ovelha, ela não resiste ao pastor, ela obedece. A ovelha, que é a ovelha mesmo, ela obedece ao pastor. E Jesus Cristo, naquele momento, ele estava indo para o matadouro. E ele não disse nada. Ele não reclamou.
ele não blasfemou, ele não disse nada. Isso é confiar num pai que passa a gente na prova, passa a gente na moenda, passa a gente na morsa. Mas mesmo estando na morsa, nós temos uma mente boa e nós entendemos que isso ainda vai acabar. A morsa não é para sempre. O aperto não é para sempre. Então, quando Jesus passou tudo quieto, porque ele confiava plenamente em Deus, que Deus não deixaria acontecer além daquilo que era para acontecer com ele. E ele confiantemente no Pai eterno, ele obedeceu. E tudo que ele teve que passar nesta terra, sozinho, porque o Pai ficou lá no céu, ele passou. E confiando que o Pai que estava lá no céu estava de olho nele aqui, estava no controle da vida do seu filho amado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho unigênito. E nós podemos ver nesta passagem que quando ele deu o seu Filho, como já disse, ele foi obediente. Então, amados e amadas do Senhor, sejamos obedientes a Deus. Cada um de nós temos uma prova a passar. Cada um de nós temos um processo a enfrentar. Cada um de nós temos momentos que muitas vezes nós não conseguimos entender o porquê. Mas não é porquê mesmo, é para que estamos passando por aquele momento tão difícil. Sabe, Deus nunca passa um filho, uma filha dele em um processo dolorido, em uma situação estonteante, às vezes, que você não sabe nem mais o que está acontecendo. Deus não deixa a gente passar por isso sem ele ter um motivo para nos dar uma resposta final muito maior do que todo o processo dolorido que você está passando. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Por isso, esta mensagem que Deus está me usando nesta noite é para dizer para nós: Deus deu o Filho dele para nós que estávamos irremediavelmente perdidos. A nossa direção era para o inferno. Mas quando Deus mandou o seu único Filho morrer por nós para perdoar os nossos pecados, sarar as nossas enfermidades, aí sim nós passamos a obter um céu aberto para que possamos falar com Deus em nome de Jesus Cristo. Ele nos ouve e nos responde. Então a vinda de Jesus não foi em vão. Ele precisava passar por todo aquele processo para ele ser aprovado pelo seu Pai, né? O nosso Deus. Então, amados, você e eu não somos diferentes. Eu sempre uso de dizer assim, tudo que temos que passar já está traçado. Tudo. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo decreto de Deus. Concorre para o bem. E você tem que confiar nisso. Você tem que aceitar aí, Candalamas. Isso, você tem que aceitar essa palavra. Que tudo que você passa, tudo que eu passo, concorre para o meu bem, para o nosso bem. São processos, amadurecimentos que Deus está fazendo em nós. São coisas que Deus está permitindo que passemos para crescermos mais na graça e no conhecimento de Deus.
através das situações. Nós vamos aprendendo, nós vamos percebendo, nós vamos entendendo. Não é fácil, mas não é impossível. Porque Deus está comigo, Deus está contigo. Porque Deus amou nós de uma tal maneira, não tem como explicar. Quando a gente fala assim, ai, mas estava muito lindo aquele casamento, mas olha, estava lindo de uma tal maneira, quer dizer, eu não vou poder explicar para você o lindo que estava esse casamento. Assim é o amor de Deus para conosco. É um amor tão grande que não dá para explicar, não dá para falar com palavras. Mas eu sei o quanto Deus me ama. E calamasteia. Eu sei o quanto Deus ama a minha vida. Eu sei o quanto Deus ama minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisnetinha. Eu sei o quanto Deus ama. E é por isso que eu sou grata a um Deus que prova, mas depois aprova. Que prova, mas depois a glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira casa. Primeira casa são provas ardentes já. A segunda casa ela sai melhor, porque são provas maiores que a gente passa. Porque conforme você cresce na graça, no conhecimento, na fé, na maturidade sua, no seu entendimento, intelecto, quanto mais você cresce, mais a prova pode ser maior, porque você vai ter condição de compreender isso se você estiver diante do Pai. Quanto mais você estiver diante do Pai, menos problema você vai ter. Quanto mais você está grudado com Deus em oração, em comunhão, em obediência, você vai sentir uma paz tremenda que só Deus pode te dar. Eu digo isso de coisa própria, experiência própria com Deus. Não é que Deus não me prove. Há momentos que eu passo por prova que eu não consigo nem entender o que eu estou passando. É como se estivesse caminhando numa estrada escura, sem luz, sem nenhum reflexo, sem mesmo até uma claridade de uma luzinha de um celular. Às vezes acontece isso. Mas o que nós fazemos? Continuamos caminhando, porque Ele pega na nossa mão e Ele nos direciona para aquilo que nós temos que fazer para Ele, para aquilo que nós temos que chegar. Essa confiança que eu tenho em Deus. Ou você pensa que eu não sou provado? Sou sim. E provas às vezes, de prova de fé mesmo, prova ardente mesmo, que tem que estar ali no pé de Deus, que tem coisa que não dá para entender, tem coisa que na hora, humanamente, mentalmente, o nosso raciocínio humano não tem como entender certa situação que Deus nos coloca. Não tem. A gente vai ficar se debatendo, vai ficar blasfemando, vai ficar questionando, que nem o povo no deserto. E Deus não quer que eu e você questionemos a Ele, porque Ele é tudo para nós. Nós temos que nos humilhar perante a potente mão de Deus, baixar-nos perante a potente mão de Deus. Nós temos que entender que Ele é Deus e que eu sou o caco. Mas a hora que eu entendo isso e cedo e digo, faz o que o Senhor quiser para mim, a paz entra na hora dentro de você. Não queira fazer do seu jeito. Não queira fazer do seu modo. Não queira traçar uma vida para você. Você está perdendo o seu tempo. Porque as coisas de Deus são boas. Os planos de Deus é de paz e não de guerra. Os planos de Deus é mais alto do que os nossos. Os caminhos dele é muito perfeito, muito melhor do que os nossos. Isaías 55, 8 em diante. Então a palavra do Senhor, ela nos diz: queira os meus caminhos, queira viver os meus pensamentos para ti. Não queiramos viver a nossa vontade. Hoje mesmo eu estava orando a Deus e falando, Deus, eu não vou pedir para o Senhor mais nada, eu quero do meu jeito, Pai. Porque eu já aprendi que o meu jeito
Não dá certo. Não. Ah, mas então, que Deus é esse? Ele faz da gente um bonequinho? Não. Só que Deus já traçou um caminho maravilhoso para você. Deus já traçou um caminho maravilhoso para todos os filhos dele. Agora, como Jesus foi obediente e ele foi um bonequinho na mão de Deus, ele foi super obediente. Ele foi um filho obediente. Ele foi um filho abençoado. Ele foi um filho que entendeu a plena vontade de Deus sobre a vida dele, dolorido, chorando. Chorando sangue, derramando gotas de sangue no Getsemane, onde é o lugar da prensa. Ele chorou, suou, gotas de sangue. A que ponto chegou o sentimento do corpo físico de Jesus como homem? Mas ele fez o que Deus quis. E hoje, onde está Jesus? À destra do Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Para sempre tem todo o poder na mão. Jesus Cristo tem. Jesus recompensa. Deus nos recompensa. Ele vê se nós estamos prontos a obedecê-lo. Ele quer ver se estamos prontos a ouvir a sua voz, né? Entender e deixar que desça no coração. Para como Maria, que guardava tudo no coração dela. Quando foi acontecendo, ela só via acontecer. Ela já tinha entendido tudo. Então deixemos Deus fazer do jeito dele, quer dizer. Deixemos Deus fazer do jeito dele. Não queira impor nada para Deus. Eu posso falar isso para vocês. Pelo tempo de Deus, pelo tempo de convivência com Deus, eu tenho aprendido isso. Eu já vivi vontade permissiva de Deus. E era uma vontade que eu tinha de algo muito forte, muito grande, muito difícil de eu conseguir. Mas como a gente está sempre ali nos pés de Deus e por grande misericórdia, Ele me ouviu e Ele sabia que eu desejava ter aquilo, né? Então foi grande o meu pedido a Ele, foi grande a minha exposição a Ele a respeito daquilo que eu desejava, né? E eu dei para Deus assim coordenadas da situação que eu queria que fosse daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. Porque quando a gente está em Deus, Ele ouve a nossa oração. Mas às vezes nós temos que aprender a dizer, faça a tua vontade, não a minha. E eu naquele tempo, há uns 4 anos, talvez um pouco mais atrás, eu fiz um pedido a Deus e Deus deu para mim, do jeitinho que eu pedi. Era incrível, parece que era um xerox, tudo que eu pedi. Só que eu vi que não era aquilo que Deus tinha para mim. E eu passei um belo de um aperto, hein? Deus estava comigo. Não deixou eu perecer. Mas o meu sentimento foi rasgado por dentro. Por quê? Porque a irmã Lisete queria. E como eu era, né? Como a gente, pela misericórdia, é uma serva de Deus e procura ser obediente, Deus concede o desejo do nosso coração. Mas eu não quero mais o desejo do meu coração, não. Esses tempos que eu passei com esse desejo do meu coração, que era muito forte, que eu fiquei toda feliz quando eu consegui aquilo, sabe? Quando eu consegui aquilo que tanto eu pedia, nossa, parecia que eu estava com um troféu na mão. Como era pesado esse troféu, eu não sabia. Deus concedeu, então agora eu já aprendi. Hoje eu não peço mais, Deus, eu quero isto, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero que seja assim. Que era a vontade de Deus, gente. Você que está me ouvindo. É uma experiência própria que eu estou contando. Ah, mas você é você, irmã Lisete, eu sou eu. Comigo a coisa de Deus é imutável, né? Então, a Bíblia fala que quando você está nele e ele está em você, você pede tudo o que quiser e você será feito, né? Tá. Amém, amados? Peçamos a Deus com sabedoria, que seja tudo feito para a nossa vida de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Falta pouco tempo para Jesus voltar. Falta pouco tempo para vivermos aqui na terra. Então vamos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para você
não sofrer mais, para você não andar por caminhos que Deus não quer que você ande mais. Não peça o que você quer, porque é um direito até que a gente tem. É um direito. Mas como eu já passei por várias situações, eu entendi melhor eu pedir a boa, perfeita e agradável vontade dele. Eu batemos na tecla, e fica na tecla, e fica na tecla, e fica na tecla. Deus fala, tá bom, então eu vou te dar, filha. Então pense bem antes de pedir algo para Deus. É da tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus? Então eu quero. Você não faça do jeito que o Senhor quer para mim. É assim que eu estou pedindo para Deus. Tá bom, meus amados? Eu louvo a Deus por ter em você Ângela de Almeida Teixeira, Itapetininga, Pastora Vera Carvalho, entrou bastante gente aqui, glória a Deus. Neide Ranf, glória a Deus, né? Por vocês, viu? E não sei como que saiu, várias vezes caiu a internet, mas dentro da possibilidade vocês ouvirão a voz de Deus falando com vocês. Tá bom, meus amados, minhas amadas? Fiquem com Deus e até a próxima live, no nome de Jesus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Amém.